Precisamente na fronteira entre os bairros de Pajuçara e Bandeirantes, existe um caminho improvisado que dá acesso rápido entre ambos. Um pouco menos da metade do caminho, a entrada era sem recurso nenhum. Não havia asfalto, iluminação e tampouco segurança. Um pedaço entre os bairros completamente desassistido pelos órgãos locais. Porém, era bastante valorizado pela natureza, decorado com belas árvores cobertas de trepadeiras, combinadas a uma vasta relva esverdeada. Em resumo, um belo cenário para se apreciar, mas durante o dia. Porque à noite, o cenário ganhava um aspecto digno de floresta do mal, decorado de sombras, medo e solidão. No meio de tanta boa e má descrição referente ao cenário do local, havia um cajueiro no acostamento, já próximo do final da estrada. Já estava ali por alguns anos, sempre belo de dia e sombrio à noite. Sempre era uma referência do local quando se tratava de orientação de alguma localização próxima. Sempre proporcionava bons frutos e era morada de muitas aves do local. Havia uma senhora desconhecida por pouquíssimas vezes sair de casa, apesar de ser moradora do local já há algum tempo. Sempre estava ali quando o cajueiro dava frutos. Algumas vezes surpreendia os meninos da vizinhança com gritos e xingamentos quando apedrejavam a árvore para conseguir caju. O problema é que acabavam danificando a árvore, destruindo muitos frutos que ainda estavam verdes. Isso fazia com que a tal senhora se irritasse e acabava espantando os meninos com sua fúria e gritarias. Em um outro dia, um dos meninos resolveu desafiá-la quando ela havia os repreendido. Não saiu do local e não se intimidou com as atitudes da senhora. Aquilo impressionou os que lá estavam com ele. A senhora, com um olhar macabro, se aproximou do grupo, olhando fixamente para o garoto que a desafiou. Enquanto o grupo se dispersava correndo assustado, o garoto reagiu diferente. Para a surpresa de todos, ele se abaixou pegando uma das pedras que eram atiradas no cajueiro e se preveniu da senhora, que parou de se aproximar com tal reação. Vendo que o garoto insistia em desafiá-la, ela não se intimidou e continuou a se aproximar enquanto o grupo os observava de longe. De repente, para a surpresa de todos, o garoto arremessa a pedra contra a senhora, acertando em sua cabeça, provocando um sério ferimento. Percebendo a gravidade do seu ato, o garoto ficou um pouco assustado com o sangue que descia da testa da senhora e correu de encontro ao grupo que de longe observava tudo. Ali por perto havia um galho de cajueiro do tamanho de 1,5 metros que a senhora pegou e, indignada, o direcionou para o grupo, mais precisamente para o garoto que a desafiou e feriu. O grupo correu, mas o garoto ficou e insolentemente mostrou o dedo médio, sorrindo para a senhora, e em seguida correu. No dia seguinte, estavam lá outra vez, mas estavam preocupados com a chance de ela aparecer e surpreendê-los. Nada aconteceu e foi uma tarde agradável para eles. No final da tarde, antes de irem embora, se surpreenderam ao encontrarem as marcas de sangue do ferimento da senhora no chão. O garoto que a feriu se aproximou e tocou o local com um pequeno graveto. Logo,
o garoto percebeu em um muro, ali bem próximo do local, um gato preto que o observava fixamente, sentado no topo do muro, sem fazer nenhum movimento. Então, o menino se sentiu intimidado pelo animal e procurou uma pedra para acertá-lo. Ao encontrar a pedra, o garoto procurou pelo gato, mas ele não estava mais lá. 3 dias depois, no começo da noite, o tal garoto passava com um familiar pela estrada e quando iam passando pelo cajueiro, iluminado apenas pela lua, o garoto percebeu que ali perto, no mesmo muro em que ele viu o gato uns dias atrás, havia uma coruja os acompanhando com um olhar atento e misterioso. Com a mesma audácia de sempre, o garoto pega uma pedra e tenta acertá-la. Logo, ela salta e sobrevoa os dois, fazendo um barulho agudo e assustador. Ao ouvir, o familiar do garoto, assustado, faz o sinal da cruz e o garoto ri perguntando o porquê. O familiar o explica que aquele som da coruja significa mau presságio, que pode significar morte. O garoto não se intimida e satiriza dando risada, dizendo que vai ser o animal que ela irá matar para comer. E os dois seguem o caminho a passos rápidos. Aproximadamente uma semana depois, por volta das 9 da noite, a mãe do garoto solicita que ele vá de bicicleta buscar um objeto na casa de um familiar ali por perto. O problema é que o garoto não gostava da ideia de ter que passar por aquela estrada naquele horário. Quando ele chegou no começo da rua, deu uma parada para observar se haveria algum problema ele passar por lá. Quando ele finalmente decidiu ir e subiu na bicicleta em direção ao escuro, ouviu de longe o mesmo som da coruja fazendo-o lembrar do significado que lhe disseram. Mas sem se preocupar, o garoto pedalava despreocupado pelo escuro, se aproximando do tão conhecido cajueiro. Quando o garoto passava pelo cajueiro, de repente, um gato preto, provavelmente o de outrora, cruzou seu caminho, fazendo com que ele se desequilibrasse e caísse da bicicleta, o fazendo parar exatamente debaixo do cajueiro. Com o impacto da queda, o garoto segurou o joelho, dando a ideia de que teria o machucado. Logo, assustado e mesmo sentindo dor, o garoto se levanta mancando para pegar sua bicicleta. De repente, para seu desespero, um manto escuro desaba do cajueiro, o fazendo gritar. Logo, os moradores próximos ao local ouvem o grito e se dirigem ao local. Um pequeno grupo de pessoas, ao chegar ao local iluminando com a lanterna dos celulares, encontram apenas a bicicleta debaixo da árvore. No dia seguinte, à tarde, quando o grupo de meninos chegou no cajueiro para derrubar frutos, se aterrorizaram quando um deles se aproximou do tronco e percebeu que havia um dedo sobre as raízes. Ao observarem as próprias mãos, perceberam que poderia se tratar do dedo médio. Enquanto o grupo se atentava ao incidente, planejando a quem comunicar primeiro, 2 que estavam um pouco distantes e não quiseram ver por medo ou nojo, insistiram em querer arremessar pedra para derrubar algum caju. Um deles mirou e arremessou a pedra, conseguindo acertar o que queria. Mas junto com ele, inesperadamente, caiu uma mão pequena.
do tamanho da deles, faltando exatamente o dedo que eles haviam suposto ser o médio. A polícia foi acionada e, consequentemente, a perícia para averiguarem o local. Para a surpresa de todos, o grupo da perícia que fazia as buscas no local, infelizmente, acabou descobrindo o corpo do garoto debaixo das árvores que eram cobertas pelas trepadeiras bem próximas ao cajueiro. O grupo de garotos mencionou o ocorrido à polícia e aos familiares sobre a senhora que havia sido ferida pelo garoto alguns dias atrás. A família e amigos logo vieram a supor que a senhora misteriosa havia sido a responsável pela morte do garoto. Tentaram a encontrar pelas redondezas por aquele dia e vários dias posteriormente, e concluíram que ela havia deixado o local já há algum tempo. Meses depois, o bairro enfrentou dias de fortes chuvas que acabaram fazendo com que o local sofresse com muita lama e água corrente. E, infelizmente, para a surpresa de todos, o cajueiro que esteve ali por muitos anos acabou desabando. Dias depois, a chuva cessou. Mas só foi depois de meses que as autoridades locais resolveram retirar o que sobrou do cajueiro, deixando depois, naquele cenário, um vazio que passou a substituir o cajueiro. Algum tempo depois, quando toda a história havia sido supostamente esquecida, próximo da meia-noite, 2 amigos passavam pelo local, preocupados com a escuridão. Quando estavam prestes a sair da escuridão, se aproximando do final da rua sombria, um deles percebeu que estavam sendo seguidos de longe por uma pessoa que usava um manto azul e caminhava mancando com a ajuda de um cajado. Parecia uma senhora. Ambos apressaram o passo. Um deles morava já ali por perto e o outro iria apenas acompanhá-lo e retornaria pelo mesmo caminho, mas acabou mudando de ideia por conta da figura que supostamente os seguia. Ao dobrarem a esquina, o rapaz que precisava voltar para casa rapidamente se despediu do amigo que logo entrou. O rapaz percebeu aquela figura estranha dobrar a esquina e via em sua direção, fazendo ele apressar o passo. A pessoa que mancava muito não podia correr para alcançá-lo, e isso fez com que se irritasse, de maneira que bateu o cajado por 3 vezes no chão e o apontasse na direção do rapaz, que se apressava sem deixar de olhar para trás. Ao perceber vir um senhor de bicicleta prestes a passar por ele, pensou em avisá-lo sobre a pessoa estranha que viu lá no final da rua. Mas, para sua surpresa, quando olhou para trás, ela não estava mais lá. E de repente, ele percebe uma coruja sobrevoá-lo e emitir um barulho agudo e assustador. Seria a tal senhora responsável pela morte do garoto? Teriam o gato e a coruja alguma conexão com a senhora? Poderíamos supor que essa senhora seria uma espécie de bruxa? Seriam a senhora e a pessoa do manto azul com o cajado a mesma pessoa? Ou tudo não passa apenas de pura coincidência?